Pode parecer exagero, mas o mundo está prestes a mudar radicalmente, mais rápido do que jamais mudou. Para começar, porque somos muitos. Somos aproximadamente 10% das pessoas que já viveram em toda a história, o que quer dizer que existe uma chance considerável de o mundo mudar bastante nos próximos anos. It's gonna be wait for it, dairy, legendary. Calcula-se que 75% das 500 maiores empresas do mundo em 2020 ainda não existem. Segundo a teoria das mudanças aceleradas, o progresso de todo o século XX poderia ter sido alcançado nas primeiras 2 décadas do XXI, e os próximos avanços acontecerão em intervalos cada vez menores. Nessa lógica, a humanidade atingirá 1000 vezes o progresso do último século no atual, e não seremos nem capazes de reconhecer o mundo em cerca de 50 anos. Existe outro motivo para você ter certeza de que os próximos 4 ou 5 anos vão ser épicos: conectividade. A inteligência coletiva permite que os humanos se beneficiem do conhecimento desenvolvido por outros. Ninguém vai criar do zero uma fórmula para curar o câncer ou para baterias de celular infinitas. Os futuros grandes inventores vão ter a sorte de começar a buscar essas respostas quando a maioria dos estudos já estiverem encaminhados. Eles vão precisar apenas conectar os últimos pontos. O valor da rede de telecomunicação tem relação exponencial com o número de usuários conectados ao sistema. Isto significa que um mundo completamente conectado à internet e com máquinas velozes capazes de conversar entre si fez do homem um pensador fluido, rápido e capaz de conquistas antes impensáveis. Em breve, nosso cérebro vai ter acesso na nuvem, a todo tempo, a todo o conhecimento do mundo. Os menores de idade de nossa população não lembram da vida sem internet ou celular e antes do café tiram pelo menos uma das 14 selfies do dia. Além disso, já apreciam marcas e produtos de luxo com preços de gente grande. Nascidos depois dos anos 2000, são uma espécie de super-humanos, criados lado a lado de super-máquinas e que, como irmãos briguentos, convivem em conflito com elas. Mas o desemprego não será o maior problema trazido pela tecnologia. Uma relação sinestésica e natural com inteligência artificial tornará o acesso a tudo e todos estafante. A harmonia só será atingida à medida em que esses futuros adultos consigam administrar a sobrecarga de possibilidades informacionais. Eu tô me sentindo adorável. Nossa estrutura de sociedade está sendo inteiramente reconstruída com uma lacuna monumental entre o velho e o novo. Listen, you little wiseacre. I'm smart, you're dumb. I'm big, you're little. I'm right, you're wrong. And there's nothing you can do about A it. cada semana, 2,5 milhões de novas crianças chegam ao mundo. Esta nova geração terá 2 bilhões de pessoas até 2025 e será responsável por uma guinada do eixo econômico e sociocultural. Uganda e Nigéria, por exemplo, já contam com 50% da população formada por crianças e adolescentes de até 15 anos, e a maioria dos países africanos apresentam situação semelhante. Mais do que uma boa aposta para a Copa do Mundo do Catar, esta legião de jovens vai representar grande parte da força de trabalho e de consumo mundial, semelhante ao que acontece hoje na China e na Índia, que, por sinal, ainda contribui com 1 milhão de novos bebês anualmente. Enquanto isso, o jovem adulto de 18 a 40 anos assiste essa nova geração superá-lo em intelecto e desempenho. É o consumidor mais abalado culturalmente e, em grande parte, vive uma fase de desilusão, uma espécie de crise dos 30. Eu tô Você tem dinheiro, Nossa, meu pai vai me matar. Ixi, Maria, cara. Estimulado em seus sonhos mais ousados, foi criado com a impressão de que era especial. A mídia, sua babá eletrônica, ofereceu diversos exemplos inspiradores de vencedores espetaculares. Isso contribuiu para que uma legião de otimistas entrasse na idade adulta, sem aspiração por uma carreira segura e com o conforto de uma vida de excessos bancada por seus pais. Você vai ser bastante criticada. Na verdade, acredite, todos somos especiais. Eu sou especial em acordar 1 minuto antes do despertador tocar, mas preferia ser especial em acertar cestas como o Michael Jordan. O problema de se achar mais especial do que os outros é a expectativa.
Quando a geração de 20 e poucos anos é promovida, ela não vê nada mais do que lógica. Mais que isso, vê uma questão de tempo para uma nova promoção. You would be lucky to have me. Afinal, a única posição à altura para essas mentes auto-intituladas brilhantes é a cadeira da presidência. King in the castle, king in the castle. Por isso, aos 30, não tendo esse assento, muitos decidem abrir sua própria empresa. Empreender, ainda que sem funcionários, garante a posição de CEO e, de quebra, o trabalho na área sonhada, que não necessariamente é aquela que possui maior demanda. This is a year-round Christmas store? You must be the happiest woman on earth. I'm a man. As investidas nos setores mais sexys da indústria criativa, como moda, tecnologia, games e gastronomia, não deram errado simplesmente pela pouca humildade dos responsáveis, mas pela situação econômica e probabilidades inconvenientes com as quais convivem os empreendedores. Mais da metade das startups fecham antes do segundo ano. Para piorar, alguns integrantes desta geração são incapazes de aceitar a derrota e mimados o suficiente para não aprender com ela. O encontro de fracasso e ego inflamado funciona como o de Coca-Cola Diet com Mentos. E o resultado é uma sessão de terapia com direito à hora extra. Fora do trabalho, alguns movimentos culturais também têm dificuldade em se provar únicos. Os hipsters eram para ser uma manifestação de minoria, que visava divergir das massas. Mas a ansiedade por ser diferente levou uma multidão de balzaquianos a aderirem rapidamente a esse lifestyle. Everybody with the same haircut. Everybody with the same fucking haircut. Everybody with the same haircut. Por fim, o sentimento de insatisfação desta geração também se perpetua nas mídias digitais. É natural que com as redes sociais mostrando tudo o que todos têm de melhor e mais bonito, a vida de qualquer espectador pareça bastante inferior. Claro que ele nunca vê alguém postando que perdeu o emprego ou jantou macarrão instantâneo. Todos são celebridades narcisisticamente super expostas, gerando conteúdo pouco relevante e quase sempre invejável. Na busca por não envelhecer sem o sucesso imaginado, o lema da vez é Fake it till you make it. Parecer é mais importante que ser, e atenção vale mais do que dinheiro. Andriele, você é a menina mais falsa que eu já conheci da minha vida. Paralelamente, ansiedade, depressão, drogas, recreativas e de desempenho, suicídio e até terrorismo começam a aparecer como válvulas de escape de uma sociedade que não aceita feedback negativo. Ainda bem que animais de estimação também estão entre as opções recorrentes desta geração. Why didn't you say this to me when I was alive? A verdade é que a maioria dos adultos antes dos 40 vive uma fase de adolescência tardia. À medida em que acompanha a transição das variáveis tecnológicas e culturais, reforça uma relação de contestação com a geração pré-digital que os criou. Conhecidos por serem rebeldes sem causa, eles têm hoje uma motivação para a revolta no momento político mundial, causado pelo esgotamento dos modelos econômicos e dos recursos naturais. A polarização da população para quase todos os temas mostram o quão pouco profundo é o seu conhecimento de causa. A necessidade reprimida de contestação faz ressurgir os extremos, além da deglobalização e de resultados políticos antes impossíveis para um mundo que tendia a uma população normcore, capaz de circular entre vários grupos. Ainda bem que a maioria já passou a acolher temas como a diversidade sexual e a livre circulação. Mas nesse contexto, sempre há um contraponto radical esperando os seus 15 minutos de fama. Preocupados, players do mercado digital como Yahoo, Instagram e Google apostam em algoritmos de detecção de abuso e ferramentas de inteligência artificial para mediar conversas e filtrar discursos de ódio. Revoltada com todos e sem saber consigo mesma, parte dessa geração de adultos se desgasta com uma herança política que não ajudou a construir e se inquieta com suas frustrações profissionais. Tudo isso é ainda mais preocupante em uma época de militarização, em que 7 dos 10 maiores empregadores do mundo são governos. Nesse rush de emoções, é comum hoje se chorar no fim de uma propaganda ou se emocionar com um gatinho no YouTube. Por outro lado, o schadenfreude, ou humor a partir da desgraça alheia, e a insensibilidade a grandes tragédias são tratadas com normalidade. Se você chorasse a cada vez que visse uma notícia de guerra, em pouco tempo seria capaz de encher uma piscina. Apesar de tudo, a maioria dos quase ou pós-trintões tem o coração no lugar certo. Eles estão abrindo alas para uma sociedade mais igual, ecológica e colaborativa.
Após as últimas 3 décadas de descartáveis, obsolescência programada, desperdício, lixo e consumo de 1/3 dos recursos naturais estão contribuindo com uma economia de trocas, compartilhamentos, aluguéis, reusos e consertos. O grande legado dessa geração é a criação de um mercado consumidor que não é atraído pela ideia de posse. Agora, se os 30 são os novos 20, os 40 são definitivamente os novos 30. De fato, uma das únicas coisas impedindo a população entre 40 e 50 anos de prolongar ainda mais a sua juventude comportamental é o chamado biológico, que leva boa parte dos casais a formarem família antes de atravessar esta faixa etária. Os cinquentões de hoje são os verdadeiros responsáveis pelas novas e mais enxutas formações familiares do mundo. Se ainda mantém um pouco do desejo por estabilidade pregado por seus pais, também já provaram do consumo e do carpe diem das gerações mais jovens. A antiga crise da meia-idade agora pode muito bem acontecer perto dos 60, com o indivíduo se dando conta de que, com os filhos fora de casa, o corpo em dia e uma aposentadoria pela frente, a juventude tem uma nova chance. Indo além, os que passaram dos 65 anos vivem uma situação sem precedentes. Nunca houve uma expectativa de vida e uma saúde tão grande para esta geração. Os idosos nos países desenvolvidos parecem nos mostrar o caminho. Nos Estados Unidos, mais da metade das pessoas entre 62 e 74 ainda trabalha. Não tem trabalho ruim, senhora. O ruim é ter que trabalhar. Japão e Alemanha já desenvolveram diversos produtos e formas de aproveitar este imenso mercado. Na Holanda, por exemplo, um serviço custeia a moradia de estudantes em um asilo, em troca de 30 horas mensais passadas com os residentes idosos. A interação social é uma necessidade em um mundo que cada vez mais vai ter gerações distintas coexistindo, devido ao surgimento mais rápido de gaps culturais e ao aumento da longevidade. Alguns estudos mostram que para cada 5 anos vividos, pessoas de diversos países estão ganhando 1 ano extra em sua expectativa de vida. Isso prova que o avanço do nosso cuidado com alimentação e saúde, aliado à evolução da medicina, vão contribuir na criação de uma população ainda mais velha. Será que o homem poderá descobrir, por fim, um mecanismo de preservação da vida? Esta é uma pergunta que ainda não podemos responder, mas que vamos seguir em busca de uma vida mais saudável e longa? Isso é certo. When life gives you lemonade, make lemons. Life will be all like, what? Proporcionalmente, quanto mais você vive, mais o tempo parece passar rápido. Quanto mais coisas você faz, também. Mas se medirmos o tempo em realizações, as diversas gerações que estão convivendo atualmente talvez estejam mesmo multiplicando o tempo. Por isso, não se esqueça, você já faz parte daqueles 10% que tem tudo para viver o capítulo mais intenso da nossa história.